Olha, estamos recebendo aqui o presidente da federação, o Felipe Feijó, que foi reeleito para mais 4 anos de mandato. Não é isso, presidente? Bom dia. Bom dia. Sim, a princípio, esse mandato ainda em curso, né? Termina em abril de 23, então o estatuto previa a possibilidade de fazer a eleição sempre no intervalo de 1 ano antes do fim do mandato. Então poderia ser feito a partir de abril de 22 ou até março de 23, por exemplo. E todo mundo entendeu que esse seria um momento oportuno para fazer, assim foi feito. Então a gente está com mais 4 anos garantidos a partir de abril de 23 até abril de 27. Essa é a sua segunda reeleição? Essa é a minha segunda reeleição, exato. Em abril de 23 fecha o segundo mandato, no caso. A gente fecha o ciclo de 4 anos com mais 4 anos, 8 anos, na verdade, à frente da casa. Alberto Oliveira. Bom dia, presidente. Eu não posso dizer algo na ausência que não digo na presença, né? Sim, senhor. Eu disse que eu não gosto da questão de reeleição. Eu entendo que uma eleição e mais uma reeleição, no meu modo de pensar, é o ideal. Você tem 8 anos e a gente sabe que, por exemplo, 12 anos é um desgaste até para a própria pessoa que está no comando. Essa é um novo ciclo que você vai começar e a partir dele você já não pensa em continuar? Ou a ideia é perpetuar mais um período assim na Federação Alagoana de Futebol, Felipe? Vamos pontuar algumas coisas, né? De fato, eu não consigo ter ainda uma opinião formada sobre se é bom ou se é ruim você ter ciclos muito grandes com possibilidades de reeleição indefinidas, né? E aí eu consigo te dizer o porquê eu penso isso. Primeiro porque há 7 anos atrás eu achava que em 1 ano mudava o mundo. Eu tinha essa certeza, na verdade. Eu digo, não, que com 1 ano a gente muda tudo. E não é bem assim, né? 7 anos depois tem coisas que a gente está construindo ainda. E eu levanto outra ponderação que precisa ser levantada. Às vezes você tem administrações que estão indo super bem, seja em clubes de futebol, que a gente vê por diversas vezes exemplos desse tipo, onde presidentes e diretorias estão indo muito bem, e por questões estatutárias, esses mandatos precisam ser interrompidos, meramente por questões estatutárias. E aí você tem uma outra administração que vem e não consegue desempenhar o mesmo papel. Temos exemplos de administrações que construíram em 8 anos e outras que desfizeram tudo em 2 anos. Então, a gente achar esse limite do que se é bom ou não a gente ter limite de reeleições, eu particularmente não consegui formar opinião ainda. Só que eu consigo te afirmar uma outra coisa, né? Eu consigo te afirmar que o meu intuito, e aí eu posso falar enquanto Felipe, né, pessoa, não é de perpetuação no poder simplesmente por perpetuação no poder, né? Não é ficar no poder por ficar no poder. Eu tenho muito comigo, e eu falei para os clubes isso, quando a gente discutiu lá no Estatuto se ia pôr limite de reeleição ou não, que eu particularmente, eu tenho muito comigo, eu levo comigo que enquanto eu estiver disposto, que eu concordo com você, né? A gente se desgasta todo dia, principalmente nessa função. No futebol a gente se desgasta muito, então o meu desgaste, seja com as pessoas, seja o meu desgaste próprio de 7 anos atrás, não é o de hoje. E o de daqui a 12 anos não vai ser o de 7 anos atrás. Então, enquanto eu tiver vontade ainda de continuar fazendo alguma coisa, enquanto a gente estiver conseguindo crescer, eu vou estar disponível. A partir do momento em que eu não tiver mais forças, disposto, ou que a gente conseguir avaliar que o trabalho, de certa forma, não está conseguindo mais ser entregue, eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer, olha, vamos ter que achar outro porque não dá mais para mim. Então, pode ficar muito certo que essa consciência eu trago comigo. E vou levar sempre. Então não é ficar no poder por ficar no poder, é tentar desenvolver o trabalho. Enquanto o trabalho estiver sendo entregue e com a avaliação muito autocrítica que a gente tem internamente da nossa gestão, a gente vai continuar avaliando sempre. Quando for a hora de trocar, quando a gente não conseguir mais entregar, quando não estiver mais funcionando, não tenha dúvida que a gente vai ter essa consciência de levantar a mão e dizer, olha, a gente vai precisar construir uma outra situação aqui porque essa acabou. Então, acho que esses questionamentos são sempre muito válidos, né? Porque a gente tem, obviamente, tem históricos aí ao longo do mundo, né? Eu vou dizer assim, de pessoas que se perpetuam no poder simplesmente por estar no poder, né? Sem querer mais estar no poder, sem ânimo mais para estar
dirigindo instituição, governos e qualquer outra coisa aí, mas posso afirmar, sem sombra de dúvida alguma, que todo dia eu saio de casa como se fosse o meu primeiro dia, né? O ânimo é o mesmo, né? A vontade de construir ainda é a mesma. Então, enquanto isso existir, eu acho que é saudável. Quando isso acabar, acho que tem que ser reavaliado, sem sombra de dúvidas. Elísio. Na fala inicial do Felipe, parabéns pela reeleição, você colocou que achava que em um ano resolveria tudo, mudaria o mundo, e aí eu estou trazendo para o futebol. E já se passam alguns anos e problemas que até hoje estão para serem resolvidos. Principalmente quando o assunto é campeonato alagoano. Era a dificuldade da maioria dos clubes, que muitas vezes depende do executivo municipal e coisas desse tipo. Foi criada a Copa Alagoas, eu acho que foi uma sacada legal, pelo menos para deixar os clubes em movimentação, pessoas empregadas, essa mistura aí de times que estavam na segunda divisão, na primeira divisão, convidados, como o caso do CRB e CSA, CRB participou, eu entendo tudo isso, a movimentação. Mas, em termos de estádios de futebol, em termos de qualificar melhor os nossos clubes, de ter uma assistência maior, já se fala numa liga nacional, né? E certamente um dia vai chegar nos estádios. Não tem como. O futebol está mudando. O que Felipe Feijó fará de diferente nesse restante de ano e nos 4 vindouros que você não conseguiu implantar, fazer até agora? As coisas, elas seguem um curso, né? Obviamente. É óbvio que a gente tem dificuldade e vai continuar tendo. A gente tem que partir do princípio que a federação, por exemplo, existe com o objetivo claro de fomentar o futebol. Isso é um objetivo claro, né? A gente tem que fomentar, difundir o futebol aqui no nosso estado. Mas para isso a gente precisa de recurso. Precisa fazer dinheiro para que o dinheiro acabe descendo a cadeia inteira, né? Se a gente fizer uma avaliação, há quantos anos a gente tem um Campeonato Paulista na televisão? Não sei. Acho que muito tempo. Desde que eu me entendo por gente. Tenho 30 anos, muito antes de eu nascer, já se viu o Campeonato Paulista na televisão. Há quantos anos a gente tem o Campeonato Alagoano formatado como produto na televisão? Isso eu consigo te dizer. Acho que de 2008 para cá. Sim. Então a gente tem um produto muito jovem, que está amadurecendo e conseguindo fazer mais recursos. A partir do momento que a gente faz mais recursos, a gente distribui mais recursos e aumenta o nível de todo mundo, né? Os clubes do interior não fazem futebol sem dinheiro, é impossível. E você tem como única fonte a prefeitura. Mas é importante pontuar que, de quando começou o campeonato ser formatado como produto, transmitido em televisão e tal, acho que a receita... Eu posso afirmar no Brasil recente, a receita cresce em 7 anos de quando eu entrei para cá, a receita do campeonato, ela quadruplicou. Então, a gente tem um produto que está evoluindo, sim. A gente está aumentando a arrecadação, está criando coisas novas, transmissões por internet. Acho que a gente saiu na frente com isso. Passamos alguns anos gastando com isso, para esse ano, enfim, conseguir arrecadar com isso. Estamos formatando um aplicativo que já tem uns 2 anos que a gente bate na trave e não é fácil, porque eu digo sempre que a missão é fazer mais com menos, né? Se a gente tivesse muito recurso, era maravilha. A gente botava tudo que tem na cabeça para fora, porque tem dinheiro para poder fazer, errar, rasgar. Mas não é, a missão é fazer mais com menos. Então, a gente vive nessa busca aí de tentar melhorar, óbvio. É bom a gente dividir as coisas e fazer uma meia-culpa de todo mundo, porque não adianta a gente puxar a fila sozinho, né? Precisa que os clubes entendam e participem do processo. O processo dos gramados mesmo, por exemplo, esse ano a gente decidiu fazer uma intervenção direta e fazer uma melhoria. Acho que foi visível, do meu ponto de vista foi visível. A gente teve gramados, alguns nem tão bonitos, mas com capacidade de jogar futebol. E antigamente você tinha ele lá feio e a bola não conseguia jogar futebol direito. Então, acho que isso é um avanço, mas foi feita intervenção direta. E para isso precisa ter dinheiro para fazer intervenção direta. Se esse dinheiro existisse há 3 anos atrás, tinha sido feito há 3 anos atrás. A gente tem um problema de iluminação para enfrentar. Fato. Sabemos disso. É a nossa próxima missão, enfrentar esse problema. Só que imagine você quanto custa reformar a iluminação de pelo menos 6 estádios aí. Quanto custa isso? Então, é interessante que todo mundo se una, né? Os estádios, na sua maioria, são municipais e o poder municipal precisa interferir. A gente precisa cobrar, óbvio. Entendo que a gente tem o dever de cobrar. Mas também pontuo sempre que a gente tem um poder de cobrar e a gente tem uma linha muito tênue entre o cobrar o que é possível fazer e entre inviabilizar o negócio. Mas, para não me alongar na resposta,
Eu acho que é visível o crescimento e a melhoria que o campeonato tem nos últimos anos, né? Seja na sua formatação, que eu acho que é ideal esse modelo de campeonato, com o número de datas, sem criar uma quantidade de jogos que não são atrativos, porque isso gera prejuízo, pensando no negócio. Seja visualmente, temos problema de nível técnico, mas será que é só nosso, né? A gente assiste jogos da Série A que o interesse é mínimo. Tem jogos que eu não consigo assistir, prefiro assistir outra partida, ou mudar para outro esporte e por aí vai. Então, acho que a missão é essa, sim. Entendo o movimento de liga e sou a favor, já deixo muito claro, mas que seja um movimento que não seja só troca de poder, né? Não pode ser um movimento, eu vou criar uma liga, manter tudo como está, só vou tirar o poder desse e colocar para esse, não é esse o objetivo. Enquanto todo mundo não desprender e entender que coletivamente você cria e fortalece para todo mundo, acho que as coisas vão ficar do mesmo jeito. Por isso que a liga não deve sair. Mas olha, não vai sair nunca desse. Pela discussão você logo percebe. Ele quer o poder de quem tem mais torcida mesmo. Sim. Então não vai. Os caras não vão topar. Felipe, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você tem pretensão política? Há uns anos atrás, não sei se você chegou a se lançar, mas meio que ensaiou em Anadia, enfim. Essa é uma pergunta. E a outra? Houve alguma mudança para essa sua reeleição de agora na estrutura de vice-presidentes? Eu até ressaltei na televisão, achei um gol de placa a escolha do Júnior Beltrão, porque o Júnior Beltrão há muito tempo já acompanha a federação. É um cara de fino trato, que faz um grande trabalho de bastidor e é o vice-presidente. Eu não sei como era antes, parece que tinham vários vice-presidentes, agora só tem um. E de repente essa sua escolha pelo Júnior Beltrão, por ser um cara que goza de muito prestígio, de confiança, por entender da federação, por estar lá há muito tempo, seria uma maneira de você se sentir confortável em de repente disputar um mandato eletivo? Como a época o Raimundo Tavares saía muito e ficava o Soares, né? Era. E o Júnior Beltrão ficar, enfim. O que você pode falar disso? Se houve realmente essa mudura para a estruturação agora de um vice só, confesso que não me recordo como era anteriormente, o João Batista tinha o Beltrão, enfim, o Michael Beltrão, né? E se você tem pretensão política? A princípio, não direi nunca para nada, né? Eu nunca direi nunca para nada. No fim das contas, não tenho pretensões próximas. Nesse momento, né? Nesse momento, não sei como a vida vai desenrolar daqui para frente, mas nesse momento eu não tenho intenção, até porque eu costumo dizer que eu sou um cara que eu gosto muito de política, mas você chegou a ser candidato? Em Anadia, alguns anos atrás, fui candidato a vice lá. E era uma construção política lá da região e etc. Você já era presidente da federação? Eu já era presidente da federação. E aí, nesse momento eu não tenho pretensões, eu costumo dizer que eu gosto muito de política, mas a política lhe exige algumas coisas que você precisa estar disposto, né, a isso. E talvez eu não esteja disposto nesse momento. Quanto à estrutura da federação, de fato, anteriormente, a gente fez uma vou dizer assim, uma evolução estatutária recente, a gente atualizou algumas coisas, dentre elas, essa estrutura que antigamente era formada por um presidente e 7 vice-presidentes, só o presidente era eleito, todos os 7 vices eram nomeados. Esse mandato que está em vigência ainda, são 7 vices? Seriam, não tem nenhum nomeado, porque a gente já meio que está fazendo uma adequação transitória aí para um novo modelo. E no novo modelo, a chapa ficou composta de um presidente e um vice eleitos, que eu acho que é o razoável, até porque o vice precisa ser eleito, né? Já imaginou você ter o vice que você troca ele a toda hora? Acho que não faz muito sentido. Então, a gente preferiu estruturar assim, achou que era mais razoável, todo mundo achou que era mais razoável. A escolha do Júnior acho que é uma escolha natural, é meritocrático, né? Eu vou dizer assim. Acho que passou por todas as esferas dentro da federação e acho que é justo. Acho que é justo você ter um vice de confiança e que agregue no seu trabalho. Nada mais comum que isso. E, sem sombra de dúvidas, como eu falei, não tenho intenção política, mas se por qualquer motivo, seja até por motivo de saúde, eu precisar me ausentar, eu vou ter confiança de que o meu vice vai tocar as coisas como devem ser tocadas. Tem tranquilidade, né? Tem tranquilidade para isso. Então, acho que o sentido da coisa foi esse. Alberto. Presidente, eu quero fazer 2 perguntas, uma está atrelada à outra, mas a primeira delas ao final do campeonato, você recebe relatórios de várias áreas? Por exemplo, você tem o relatório de exposição da marca da federação, de marketing, financeiro, técnico. Você recebe esses relatórios? E se isso acontece, qual é a tua avaliação do que foi o campeonato alagoano desta temporada? Recebemos e criamos, na verdade, relatórios para as marcas que expõem, por exemplo.
tempo que foi exposto, quanto isso significaria de retorno financeiro para ele, até porque estamos falando de negócio, né? O tempo da filantropia já passou, né? De passar a cuia passou, já é negócio. Ele investe porque recebe, então é isso. Então a gente recebe relatório disso, recebe relatório da arbitragem, por exemplo, recebe relatório financeiro de, caramba, geramos tanto na competição, distribuímos tanto, gastamos tanto, a arbitragem custou tanto, as partidas custaram tanto, tantos jogos geram prejuízo. Então, esses controles internos a gente tem criado e acho que isso faz um pouco de parte daquilo que eu falei, que achei que em um ano a gente fazia muita coisa, e são 7, a gente tá construindo ainda muitas coisas, principalmente do ponto de vista administrativo, também interno nosso, de melhorar processos, procedimentos, relatórios de gestão para tentar entender melhor e aperfeiçoar o processo. Então, a gente recebe sim. E a avaliação do campeonato desse ano, vou te falar que acho que foi positivo. A gente tem primeiro uma quebra de paradigma de 10 anos que o ASA, por exemplo, não disputava uma final de campeonato, e na minha gestão eram 7 anos que as finais davam sempre CCSRB. Então, alguma coisa aconteceu para o ASA conseguir chegar, né? Alguma coisa foi feito diferente para o Asa conseguir chegar. Será que os caras do interior se fortaleceram para ele conseguir chegar a esse ponto? Não sei, acho que é para ser avaliado. Então, acho que isso é muito positivo. Obviamente, CCSRB é sempre uma grande final, o melhor produto e tal, mas o campeonato não é feito somente para CCSRB, né? Você precisa dos outros engajados, fortes, disputando, para a gente ter uma competição saudável. Então, acho que isso foi mostrado esse ano, que não é isso, não é só camisa, né? Não adianta CSA e CRB, falando nele especificamente, porque são os tratados como maiores, entrar no campeonato achando que vão passar por cima, porque esse ano aconteceu que não foi assim. Se não conseguir entregar dentro de campo, você vai ter dificuldade, como tiveram. Então, acho que isso mostra que o campeonato continua vivo. O saldo financeiro, como eu falei, o campeonato cresce de receita. A gente não pode comparar o campeonato alagoano com o campeonato paulista nunca, né? E vamos descer mais um pouquinho. A gente não pode comparar o campeonato alagoano com o campeonato cearense hoje. Os mundos são diferentes, né? Mas dentro do nosso mundo a gente cresce em receita todo ano e distribui mais receita todo ano, né? A gente faz um comparativo, e eu costumo fazer esse comparativo, do que recebem os clubes menores nos estados vizinhos, e a gente estaria nivelado por cima, né? Dos que os maiores estados pagam para os clubes menores. A gente precisa gerar mais dinheiro para todo mundo e distribuir mais dinheiro para todo mundo, mas acho que o saldo do campeonato é um saldo muito positivo. A gente teve uma integração da torcida, a gente precisa entender que o campeonato estadual é o nosso momento, não é o momento do nosso estado, é o momento que os nossos clubes levantam título. No Brasil a gente tem a cultura de, se o CSA for disputar a Série A naquele ano, o torcedor queria que ele fosse campeão e fosse para a Libertadores. A gente não tem esse entendimento da nossa posição, né? A gente não entende nunca que vai poder entrar no campeonato para disputar para não ser rebaixado. O torcedor não entende isso, não faz parte da nossa cultura. Nossa cultura é levantar título, né? E quantos títulos nos nossos clubes, os nossos, vou falar do Nordeste de maneira geral, a maioria dos clubes do país, quantos títulos nacionais esses clubes levantaram? Muito poucos. A hora de levantar o título é o campeonato estadual. Então, acho que tem que pôr isso no radar, fora que a gente alimenta toda uma cadeia por meio do campeonato estadual. Então, repensar o estadual seria repensar o formato do futebol como um todo. Eu tenho algumas preocupações, assim. Eu fiz um levantamento dos 34 jogos que nós tivemos, 24 foram deficitários na temporada. O que é que pode ser feito para diminuir isso? Também estou fechando um levantamento da quantidade de pessoas que entram gratuitamente no futebol de Alagoas. Ela é uma quantidade absurda. Se você for para os números, você está em torno de 20% a 30% de pessoas entrando gratuitamente no estádio. O nível técnico é um questionamento a ser feito, calendário é questionamento a ser feito, mas ao final do campeonato nós tivemos uma discussão muito grande. Ela foi bem provocada pelo técnico do CSA, pelo Moza, a questão de o time ser o melhor e ter que disputar terceiro e quarto lugares. Eu queria saber de você, Felipe, a questão de o clube de melhor campanha não ter vantagem, essa é uma decisão dos clubes ou essa precisa ser uma decisão da federação, não pensando nos clubes, mas pensando no campeonato? A gente já teve até, na época do Gustavo, uma final de campeonato em que o CRB bateu o CSA por 4-1, ou foi 4-2, e o CSA precisou vencer o segundo jogo, venceu por 1-0 e forçou uma decisão. Naquele tempo, o Gustavo tinha o entendimento de que isso
não desmotivaria aquela coisa toda. Mas, por exemplo, esse ano, na disputa de terceiro e quarto, se o CSA perde o jogo em Murici por 1-0 e ganha o jogo aqui por 8-0, naquela ideia, ele ia disputar uma prorrogação ou pênaltis com o risco do Murici ser o vencedor. Me parece que essa ideia de ausência de vantagem é o medo de cada clube ter de não ter a vantagem. E aí ele abre mão de ter a vantagem. Mas essa é uma decisão dos clubes ou ela precisa ser da federação, pensando não nos clubes e sim no campeonato? Primeiro, pontuando a questão que você falou dos déficits das partidas e da ausência do torcedor no estádio, eu acho que essa é mais um dos desafios que está no radar, como o da iluminação, como resolvemos esse problema, como resolvemos o problema de colocar o torcedor de volta dentro do estádio, né? Óbvio que se a gente fizer uma análise dos bordeiros, às vezes a quantidade de pessoas não significa que o saldo dá positivo ou negativo, né? Você tem, por exemplo, o CSA e o SRB, que tem uma quantidade grande de sócios torcedores que entram no estádio, que gera um pouco recurso para aquele jogo, né? Mas você tem uma quantidade significativa de pessoas no estádio, e isso precisa ser levado em consideração. Mas, sem dúvida, é um desafio, sim, voltar o torcedor para o estádio. Quanto à questão dos regulamentos, entendo todos os questionamentos e acho que todos são razoáveis. Obviamente que se você tem uma competição de mata-mata, você pode ter um cara que fez a melhor campanha. Por exemplo, o Santos foi campeão naquele ano que o campeonato era disputado 2008. em mata-mata. Sim. Ele ficou em oitavo. Ele entrou como oitavo. Era a pior campanha e foi campeão, porque mata-mata é assim. Não é pontos corridos, São Paulo, né? que era a melhor campanha. Depois eliminou o Corinthians, foi campeão contra o Corinthians, também com... Então a gente precisa escolher se quer mata-mata ou pontos corridos. E se for mata-mata, vai estar sujeito a acontecer esse tipo de situação. Até na fase de classificação houve uma mudança também, né? Ano passado, por exemplo, nessa condição que aconteceu as semifinais do Clássico, quem passaria é o CSA. Ano passado, não foi? Sim, esse exato. Ano houve essa mudança, inclusive foi até o voto do Asa que definiu. Exato, né? Exato. A questão da vantagem. E aí a gente vai entrar na questão da vantagem. E a questão da vantagem é muito isso. O campeonato é discutido com todo mundo, né? Antes de começar o campeonato, a gente senta, a gente propõe de uma maneira. A nossa proposta foi sim, fazer com vantagem, né? Vantagem para quem tivesse melhor campanha de jogar por 2 resultados iguais. Uma coisa que a gente avalia e as experiências mostram pra gente o que está certo e o que está errado. Nunca tirar o saldo de gol, né? Por mais que não tenha vantagem, o saldo de gol sempre é levado em consideração para não acontecer justamente o que você falou aí, que foi pensado lá atrás, tentou-se, errou-se e corrigiu-se, né? Então, a questão da vantagem é do mesmo jeito. Foi levantada na discussão lá no arbitral e o Asa acabou sendo decisivo lá na votação, se juntou com os outros clubes e preferiram tirar a vantagem de todos. Por exemplo, se a gente fizer uma avaliação daquela história que você falou, o cara vota com medo de não ter a vantagem, o Asa seria quem teria vantagem nessa situação atual. O Asa teria vantagem na situação atual. Então, essa discussão é levantada com todos os clubes e a gente deixa o espaço aberto para poder discutir. E às vezes vão ter decisões, como essa pode ter sido uma decisão que talvez a gente reavalie para o outro ano e diz, olha, vê só, tá vendo? Talvez não seja o melhor modelo, né? A gente tirar vantagem em todas as fases, né? Porque anteriormente só não existia vantagem na final, mas nas semifinais existia sim a vantagem para aquele que tinha melhor campanha de jogar por 2 resultados iguais. Presidente, obrigado pela entrevista. Vai ter outras oportunidades para discutir aqui a federação. Eu que agradeço, sempre um prazer falar com o Alberto, com você, Emerson, com a Elisa. Prazer para mim. Um abraço, Elisa, um abraço, Alberto. Amanhã tá de volta. Tchau, minha gente.